O autismo é um dos temas mais falados e também um dos mais mal compreendidos, dentro e fora da psicologia. Hoje, vamos olhar para ele a partir de bases científicas, definição, critérios, diagnósticos e os principais modelos de intervenção. Primeiramente, o que é o transtorno do espectro autista? O transtorno do espectro autista, ou TEA, é classificado pela APA, American Psychiatric Association, no DSM-5-TR, como um transtorno de neurodesenvolvimento. Ele se manifesta precocemente, geralmente antes dos 3 anos de idade, e afeta duas grandes áreas: déficits persistentes na comunicação e interação social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. A fonte dessas informações é o DSM-5-TR de 2022. A expressão espectro indica que o grau de comprometimento e os tipos de manifestações variam bastante de um indivíduo para o outro. Sendo assim, errada a generalização de um sujeito autista e o reforçamento de estereótipos. Mas como surge a concepção teórica do autismo? Um breve histórico. O termo autismo foi utilizado pela primeira vez por Eugen Bleuler, em 1911, para descrever sintomas de esquizofrenia. Mas o entendimento moderno surge com Leo Kanner, em 1943, que descreveu um distúrbio autístico do contato afetivo. Pouco depois, Hans Asperger estudou crianças com inteligência preservada e dificuldades sociais, o que daria origem à chamada Síndrome de Asperger. Porém, a partir dos anos 2000, a psicologia passou a entender o autismo como um espectro contínuo e abandonando os rótulos fixos, como a Síndrome de Asperger, por exemplo. Segundo o DSM-5-TR, para o diagnóstico, exige que os sintomas estejam presentes desde o início do desenvolvimento, causem prejuízo funcional e não possam ser explicados por deficiência intelectual isoladamente. Eu vou citar alguns critérios importantes, porque eles são os principais, como 1. Déficits na reciprocidade socioemocional. Por exemplo, é a dificuldade de manter conversas ou responder interações sociais. O segundo seriam os déficits de comportamentos comunicativos não verbais. Exemplo, contato visual e expressões faciais. O terceiro são déficits em desenvolver e manter relacionamentos apropriados ao nível de desenvolvimento. E o quarto são os comportamentos repetitivos, rotinas rígidas, interesses fixos ou hipersensibilidades sensoriais. Mas como que é a atuação da psicologia nessa situação na questão de intervenção? A psicologia oferece diferentes modelos de compreensão e intervenção do TEA. Entre os mais estudados está a análise do comportamento aplicada, a ABA, Applied Behavior Analysis, que é baseada nos princípios de Skinner e na análise do comportamento. A ABA busca ensinar habilidades e reduzir comportamentos desadaptativos por meio de reforçamento positivo, análise funcional e ensino estruturado. Mas também existem outras abordagens, que incluem a TACCH, Treatment and Education of Autistic and Related Communication Handicapped Children, que tem um foco em estruturação do ambiente e ensino visual. A DIR, Floor Time, Greenspan and Witter, a abordagem mais afetiva e relacional que valoriza o brincar e os interesses da criança. E também modelos baseados em neurodiversidade, que defendem menos ênfase na correção e mais na aceitação e adaptação social. É importante mencionar que a intervenção precoce é um dos fatores mais importantes para ampliar as potencialidades e promover qualidade de vida. Sobre a neuropsicologia e comorbidades. Os estudos da neuropsicologia sugerem que há alterações em áreas como córtex pré-frontal, amígdala e cerebelo em pessoas com TEA. Isso pode impactar funções executivas, processamento emocional e sensorial. Algumas das comorbidades comuns são TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ansiedade e depressão, epilepsia e deficiência intelectual, que é presente em cerca de 30 a 40% dos casos. Por isso, o acompanhamento multidisciplinar com psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos é essencial. Sobre as políticas públicas e direitos dos autistas, no Brasil, a Lei 12.764 de 2012 instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garantindo acesso à saúde, educação, trabalho e dignidade. Umas citações importantes é que no artigo 2º, o autista é considerado pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. A educação inclusiva é um direito e deve ser garantida sem custo extra para a família. Porque, ainda que o autismo seja uma condição permanente, o suporte certo transforma a realidade em muitas famílias. Baseado em todos os dados apresentados, como educar crianças autistas em casa? A família é o primeiro e mais importante ambiente de desenvolvimento da criança autista. O cuidado em casa deve envolver uma rotina estruturada, uma comunicação clara e muito reforço positivo. Na psicologia,
tem algumas dicas que podem ser práticas e fundamentais, como estabelecer uma previsibilidade. Crianças autistas geralmente se sentem mais seguras, com rotinas claras, quadros visuais com horários e atividades. Usar reforçadores naturais. Reforce comportamentos desejados com elogios, acesso a brinquedos ou atividades preferidas. Evite punições e foque na função do comportamento. Segundo a análise do comportamento, todo comportamento tem uma função: fugir, obter atenção, acessar algo, entre outros. O importante é ensinar habilidades alternativas para alcançar o mesmo fim de maneira mais adaptativa. É interessante também trabalhar com interesses especiais e não contra eles. Se a criança ama dinossauros, use isso para ensinar matemática, leitura ou habilidades sociais. Ensine também habilidades de vida diária, desde cedo. A psicologia do desenvolvimento recomenda trabalhar a autonomia, escovar os dentes, vestir-se, pedir ajuda, respeitando sempre o ritmo da criança. Os pais, claramente, não precisam ser terapeutas, mas podem ser modelos, referências seguras e fontes de afeto estruturado. Porém, agora, indo para a próxima fase após a infância, a adolescência e o autismo. Quais são os desafios? A adolescência pode ser especialmente desafiadora para jovens no espectro autista, tanto pelas mudanças biológicas, tanto pelas pressões sociais. Para falar sobre isso, precisamos considerar alguns aspectos importantes que influenciam diretamente nesse desenvolvimento. A identidade e a autoimagem. Os adolescentes autistas podem ter mais dificuldade para entender normas sociais implícitas, que pode gerar exclusão, bullying e ansiedade social. A sexualidade. Muitos pais evitam esse tema, mas adolescentes autistas também têm desejos e dúvidas. É essencial oferecer educação sexual clara, concreta e respeitosa. E as habilidades sociais e a independência. A psicologia aplicada ao autismo enfatiza o ensino direto de habilidades como fazer amigos, resolver conflitos, lidar com a rejeição e administrar emoções. É justamente nessa fase que muitos jovens no espectro autistas são diagnosticados tardiamente, especialmente meninas. Isso exige um olhar cuidadoso da família e da escola. Também é importante mencionar o futuro. Uma criança autista que cresce sem apoio familiar adequado, sem compreensão e sem orientação devida, não apenas enfrenta mais dificuldades na infância, como carrega essas lacunas para toda a vida. Pois, durante a infância e a adolescência, a família é o espaço onde se aprende sobre segurança, autonomia, comunicação, limites e como lidar com o mundo. Se isso falha, a pessoa autista pode chegar à vida adulta sem habilidades básicas para se defender, se organizar e se adaptar emocional e socialmente. É também importante lembrar que os pais não são eternos. Muitos adultos autistas, especialmente aqueles que não foram preparados para a autonomia, se veem completamente alheios, perdidos, quando não tem mais esse suporte. O acompanhamento psicológico, tanto para a pessoa autista quanto para os pais, é essencial. Ele ajuda a construir recursos internos, promover independência funcional e prevenir situações de abandono emocional e social no futuro. Investir na educação e no cuidado hoje é garantir a dignidade e a autonomia amanhã. Mais do que proteger, é preparar, e isso é um ato de profundo amor e responsabilidade. Amar um filho autista não é apenas proteger, é também prepará-lo para viver sem você. E quanto antes essa preparação começar, maiores são as chances de um futuro digno, saudável e possível. Esse foi o vídeo de hoje. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas reflexões. Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Qual ponto mais te tocou ou te fez pensar? Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide bem da sua mente e das relações que te cercam.